Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Hoje é segunda-feira, dia de Inspiring Brains, e eu, com certeza, trouxe uma pessoa incrível para te inspirar neste universo da neurociência. Se você está interessado em saber se neurociência é para você, esse é o quadro certinho do Nada Trivial para você acompanhar, onde a gente traz gente do universo da neurociência que de alguma forma estudou, conhece, usa para te inspirar nesse caminho. Como você sabe, isso aqui também é um podcast. Então, eu vou chamar a vinheta, depois eu começo lá no podcast, porque aí todo mundo vai estar na mesma página. Solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o podcast Inspiring Brains. Esse podcast também é um quadro do canal Nada Trivial no YouTube. Então, se você está nos ouvindo aqui nas plataformas de podcast e quiser nos fazer uma visita no canal do YouTube, seja muito bem-vindo por lá também. Sempre que você puder, deixa aqui um comentário sobre o que você está ouvindo, se você está gostando, dê sua curtida se você estiver no YouTube, né? Faça o seu comentário, dê a sua avaliação se você estiver numa plataforma de podcast, porque aqui a gente quer entregar um conteúdo para que você esclareça se de fato neurociência é um bom caminho para você estudar, para você se desenvolver profissionalmente. A gente traz pessoas que usaram ou que usam a neurociência na sua formação, no seu desenvolvimento e deixa elas bem livres para dar a opinião delas sobre isso. Hoje, nossa convidada é uma ex-aluna, né, alguém que já recebeu sua titulação em especialista em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Um prazer receber aqui Cláudia Barros. Muito obrigada por você ter vindo, querida. É um prazer recebê-la. Fique muito à vontade aqui na sua casa e se apresente para o meu público que me acompanha. Quem é você? Como é que é a tua história? Como é que você bateu lá na neurociência? Então, obrigada primeiro pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Eu sou professora de educação física, né? Então, eu me formei na USP e eu acabei indo para a área mais técnica, né? Enfim, trabalhando com alto rendimento, porque eu tinha um histórico anterior de atleta, então eu trabalhei... É mesmo? Essa fofoca eu não Fui, sei. Como que é esse negócio? Não, então, eu fui atleta de natação do Pinheiros, Mesmo? né? E aí o caminho para a educação física foi um caminho natural. Então, toda a minha formação era sempre em cima de alta performance, né? De atividade física com alta performance. Então, eu fui dar treinamento de nado sincronizado no Paineiras do Morumbi, hoje a gente chama de nado artístico, né? Mas na época era nado sincronizado, e fui me especializar na área de fisiologia, né? Fazer Unifesp, depois a Faculdade de Medicina da USP, sempre nessa área de fisiologia do exercício. E num determinado momento da minha carreira, eu comecei a trabalhar mais com a parte formativa, né? Então, assim, principalmente essa parte infantil, atividade física voltada para criança, comecei a me interessar muito por essa área do desenvolvimento infantil. Aí fui gerir programas de atividade física infantil, né, em grandes empresas aqui em São Paulo. E aí voltei para a Tipo um USP. programa de incentivo ao esporte, das comunidades? Escolinhas de esporte, Tá, né? legal. E aí eu acabei voltando para a USP, me envolvendo em grupos de estudos lá e tudo. E a neurociência estava sempre assim. Eu seguindo você em rede social, não só você, mas enfim, né, lendo muito a respeito. E a neurociência estava sempre gritando assim no meu, olha, O que chamava será a que tua não está na atenção? hora? O que me interessa muito, e foi porque eu fui buscar a neuro, né? É assim, é entender a origem daquele comportamento. Então, na hora que eu comecei a entender melhor a respeito de desenvolvimento infantil, e principalmente da minha área, né? Eu venho do movimento, a gente aprende a ler aquele corpo, a ler a linguagem que está naquele corpo, né? Que emoções são aquelas que estão se manifestando naquele corpo? A gente percebe essa perturbação no outro. Principalmente para crianças Intuitivo no pequenas, sentido da experiência, né? no Que você está sentido... ali, você está acompanhando os atletas, você percebe ali um momento em que há um nervosismo, há uma condição ali. Sim, Depois nas crianças, toda a nas crianças impotência muito, deles. né? E o que é interessante nas crianças é que elas percebem essa perturbação no corpo delas, causada pela emoção, mas elas não sabem nomear, elas não sabem a origem daquilo.
Então, quando você está em contato com elas, que era o meu caso, passava o dia com criança, ou fazendo formação de professores que atendiam crianças, né? A gente sempre buscava esse olhar, né? Então, fazer aquele diagnóstico do que está se passando lá. Claro que eu não vou fazer uma terapia na aula, mas eu vou buscar, por meio desse olhar para o corpo daquela criança, se tem insegurança lá, né? Enfim, se ela está com raiva, o que que tem naquele corpo, e a gente tem diversas dinâmicas pelas vias corporais mesmo, para você ressignificar aquilo, reorganizar a criança. Então, a gente fala com a criança, né? Deve ser muito lindo esse trabalho. É muito legal. Você fala, olha, organiza o teu corpo, porque é pelo corpo que ela se reorganiza e se reestrutura. E aí, eu queria entender a origem daquilo. Da onde que isso vem, né? Então, eu tinha feito algumas leituras já e tudo, e estava namorando essa pós há muito tempo, mas como eu trabalho com formação de professores hoje, aos finais de semana, eu estava fazendo as formações, né? Sim, sim. Então, eu falei, não, ano que vem eu começo, ano que vem eu começo. Aí veio a pandemia. E quando chegou a pandemia, eu não tinha mais nada para fazer no final de semana, né? Porque tudo parou. Eu falei, quer saber? Eu acho que a hora é agora. É, E aí eu dei muita sorte, porque foi a última turma presencial, né? Foi, Hoje foi. as turmas estão todas online, mas foi, assim, muito transformador. Nossa, foi maravilhoso, assim, em todos os sentidos. Eu fui buscar uma coisa, encontrei o que eu queria, mas eu expandi. Então, o conhecimento que eu adquiri, ele foi muito maior. Arrumou mais pergunta para a cabeça do que qualquer outra Isso, coisa. muito mais pergunta. Esse é um probleminha da neurociência. Esse é um problema da neurociência. Sai cheio de perguntas. Encontra algumas respostas aqui e ali, mas assim, muito mais pergunta do que resposta. Mas foi sensacional, foi muito bacana, foi muito transformador. E para esse trabalho que eu exerço, né, de formação de professores, ela foi fundamental, porque ela passou a fundamentar mais ainda a minha prática, mais ainda, né, os cursos que eu ofereço. Eu me sinto mais segura hoje. E as pessoas que fazem as suas formações percebem essa ênfase, percebem esse recorte, elas sentem esse diferencial de você estar usando neurociência de alguma forma? Elas sentem porque eram questões que sempre apareciam. E as respostas que eu tinha eram superficiais, era aquilo que eu observava, né? Tá. Ou algumas leituras que eu tinha feito. Mas hoje não. Agora você vem mais consubstanciada. Você vem com uma robustez que você não tinha, né? Massa. Então, a gente fica num lugar assim, bom, agora eu tô confortável aqui, tá tudo certo. Eu acho que né? isso é um outro aspecto. Eu vou só esclarecer para o público aqui que a gente continua tendo uma pós presencial, mas é aquela ligada ao ambiente corporativo, inscrições vão ser abertas em outubro para a turma de 2025 e tal. Mas a turma de Neurociência Aplicada à Educação, né, que é o curso que a gente está comentando aqui, a turma que a Cláudia fez foi a última, né? Que daí depois a gente já abriu apenas as turmas em EAD, à distância. Que aí tem muito a ver com aquela história da gente querer ter um alcance maior. E esse ponto que você trouxe era um ponto que perturbava a gente, porque a maior parte dos professores, aos sábados, ou estava fazendo outra atividade na escola, né? Ou estava fazendo, sei lá, turma de reforço, virava e mexia, tinha festa de não sei o quê, reunião de não sei o que lá. E a gente começou a achar que aquele esquema dos sábados para o professor era muito ruim. E para colocar à noite durante a semana também não tinha jeito. Então, nós abrimos mão presencial um pouco por conta dessa possibilidade e também para trazer gente do Brasil todo, porque a gente acabava atendendo muito a região da Grande São Paulo, o estado de São Paulo, vinha gente do interior. Já tivemos alunos de Brasília e tal, mas aí você está falando de alguém que tem tanta vontade que supera todo e qualquer obstáculo, né? Sim. E realiza aquilo. Agora, normalmente as pessoas tinham dificuldade de fazer o curso daquela forma, por isso que a gente fez o EAD. Mas o EAD está indo muito bem, matriculou a 7ª turma agora. Que E as pessoas estão bacana. gostando bastante Que também. bacana. O que traz essa democratização, né? Porque em 2 anos nós fizemos 7 turmas. E isso significam 600 alunos. Então, o que antes a gente conseguia fazer em 2 anos, 80 alunos, 2 turmas de 40, né, com certeza democratizou. Mas a gente sabe o que se perde também, né? Não tem nem o que falar sobre isso, porque o convívio ali com a turma, e a própria Santa Casa, né? O ambiente da Santa Casa tem o seu charme, né? Eu acho que você sempre tem ganhos e perdas em qualquer situação. Então, claro, a gente tinha que ter uma dedicação, uma disponibilidade de horário, que no meu caso era muito difícil também, né? Eram 3 sábados por mês, não era uma coisa assim tranquila para mim. Não é nada trivial. Nada.
Mas foi muito especial, né? Mas assim, por exemplo, hoje certamente eu faria online, certamente, porque vale muito a pena. É muito bacana e é muito transformador. É. Ainda acho que os professores têm um pouco de dificuldade de responder a pergunta de se neurociência é para eles, né? Você acha? O que que você acha disso? Eu acho que neurociência é para todo mundo. Isso é bom, mas aí eu sou É. suspeita. Se você busca autoconhecimento, enfim, nas próprias relações, né, nesse entendimento sobre essas questões emocionais, principalmente, qual que é a origem daquilo, eu acho que neurociência é para todo mundo. Mas, principalmente para os professores, ela é necessária. Ela é, assim, eu gostaria muito de ter tido essa formação na faculdade, tem muitas questões que eu passei com os meus alunos que eu falo, nossa, se eu tivesse esse conhecimento naquela época, certamente o encaminhamento seria diferente. Fato é que a gente não tinha essa robustez naquela época, Uhum. né? Então, não dá para a gente também achar que foi só uma questão, como hoje a gente questiona, de não absorção das ciências humanas, desses conhecimentos das ciências naturais, né? Hoje a gente tem essa crítica. Naquela época, não sei quanto que a gente estaria para contribuir, porque tinha uma visão também um pouco determinista naquela época, que eu tinha até um pouco de medo de levar aquilo para a educação, sabe? Pensar nos anos 80, nos anos 90, que se discutia muito a questão de aquela área cerebral faz tal coisa, então se é grande, se é pequena, se é isso, se é assado, que é uma tendência muito localizacionista e que morreu, por sorte, com a tecnologia, da forma como a gente começou a enxergar o cérebro de forma mais integral e tal, essa visão foi sendo perdida no tempo. E acho que hoje, eu concordo contigo plenamente, a gente deveria ter na graduação. Sim. Eu vou falar a verdade para você, assim, na minha opinião, eu não sei se eu cheguei a comentar isso em sala com vocês, mas eu acho que neurociência é uma formação que a gente devia dar, usar a neurociência como uma forma de ensinar um monte de conteúdos. Física, química, matemática, tal, porque você já viu que tem tudo isso na neurociência. Sim. E entregar de bandeja autoconhecimento, né? Total. Porque o que ia acontecer é que um dia o cara, né, criança ali, o jovem, o adolescente, sei lá, com 13, 14 anos, ia parar e falar, ué, isso sou eu, né? Aquele insight. Sim. Mas, bom, eu ainda vou criar uma escola que vai ter esse método, já comigo. Esse sonho não está abandonado, mas é a ideia que a gente sempre teve, de colocar a neurociência como bagagem para todo ser humano. Sim. Como a gente fez com a filosofia num dado momento. Não que eu não acho que a filosofia também não ocupa esse espaço, deveria. Sim. Mas a sociedade é refratária, né, a um Sim. conhecimento mais verticalizado. Então a neurociência começa parecendo que é simples, superficial, assim, ela vai aprofundando aos poucos, né? E não é um conhecimento fácil de ser acessado também. Você tem que se disponibilizar para aquilo Sim. te transformar, né? Sim. Então, eu acho que tem essa questão também. E de você, de repente. E tem muitos discursos que caem num lugar comum, os tais dos neuromitos, e aquilo se propaga. E aí, né? se você tem alguém que tem um pouco mais de crítica, vai olhar e vai torcer o nariz com razão. Exatamente. Com razão, tirou a razão. Exatamente. Então, tem essas questões. Agora, especificamente na minha área, ela é muito necessária. Explica por quê, vai, agora fiquei curiosa. Por que você está dando essa ênfase? Por que eu estou dando essa ênfase? Porque, na verdade, assim, a gente estuda comportamento motor, né? O que eu observo no momento que eu estou dando aula é o comportamento motor daquele indivíduo e eu vou tentar levar ele para um outro lugar, né? Por meio da motricidade. E sem essa bagagem de neuro, fica muito superficial a tua intervenção. Porque a tua intervenção, ela se restringe àquele corpo, aquilo que você está observando. E a origem daquilo não está no corpo. Tá. Né? E, de alguma forma, busca um pouco de um senso comum, assim, né? Exatamente. Então, quando você está fundamentado nesse sentido, você intervém de uma forma muito mais assertiva, muito mais eficiente. Agora, é complicado, porque é um conhecimento que é para poucos, né? Então, a gente precisa de verdade democratizar isso. Isso precisa chegar na educação física, assim, de uma forma desesperada. Na sala de aula, com certeza, mas a minha bagagem é da educação física, né? Então, isso tem que estar na quadra, tem que estar na piscina, enfim. Tem que estar no tatame, tem que estar em todos os espaços onde a gente... Agora, você fez faculdade de educação física. Fiz. Você é praticamente uma fisiologista, pelo que você comentou. Eu já esqueci muita coisa, porque faz muito tempo. Você tem essa formação.
E mesmo com essa bagagem que é um pouco diferenciada, né, em relação a outros profissionais da educação física, porque nem todos se aprofundam nos mecanismos fisiológicos e tal, o cérebro não estava na tua bagagem de estudo? O cérebro não Que tava. louco isso, hein? O cérebro não estava. E na hora que ele entrou, e isso é muito louco, porque nas aulas mesmo, né, as minhas dúvidas eram sempre no sentido da neurofisiologia. E claro que muitas vezes aquilo não cabia. Não era o caso, né? Era um curso de neurociência voltado à educação. Então, os professores de sala de aula tinham outras bagagens, né? Mas eu chegava em casa e buscava essas leituras, que eu falava, eu preciso entender isso daqui melhor, né? Essa conexão. Então, essa conexão, Então, foi muito especial. E aí, então, aquela disciplina que eu dou de comportamento ligado em motricidade fez sentido para você, porque as pessoas torcem um pouco o nariz daquela mistureba que eu faço. E para mim foi, enfim, foi encantador, né? Massa, que legal saber, muito bom. E aí, me conta um pouco da sua percepção na prática, assim, da tua lida, o que é que realmente mudou a tua visão, assim, dá um exemplo, vai, para que fique mais pragmático para quem está nos ouvindo. Tá, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de questões voltadas ao neurodesenvolvimento. Joia. Né? A gente observa... Você trabalha com criança atípica? Desenvolvimento neuroatípico? Eu trabalhei muitos anos com criança atípica, hoje não mais. Hoje eu faço as formações, mas eu não tenho nenhuma formação direcionada para crianças atípicas, porque você tem um espectro tão grande. É terapêutico, individual. Exatamente, Então, assim, o conhecimento que eu tenho é o da minha prática, das patologias com as quais eu convivi, né? E dos transtornos com os quais eu convivi, porque no momento que eu recebi aquela criança, óbvio que eu ia buscar a fundamentação para fazer o melhor atendimento, mas eu não tenho esse olhar super globalizado em relação a isso, assim, super amplo, não tem, né? Mas fala do neurodesenvolvimento, te interrompi. Do neurodesenvolvimento, o que a gente observa nas crianças, né? Então, por exemplo, se a gente vai falando de aprendizagem motora, né? O que a gente observa em crianças pequenas são corpos que aos poucos os segmentos corporais eles vão sendo dissociados, né? Então, a criança, de repente, sei lá, numa aula de natação, ela levava um braço inteiro, ela rodava um braço inteiro. À medida que ela vai crescendo, ela vai dissociando e ela vai entendendo que esse braço, ele é multissegmentado. Isso é muito interessante. Né? E que todos esses pequenos segmentos, eles vão conversar entre si e vão resultar num movimento harmônico. Porque até então ela não sabia dissociar o que era cintura escapular de cintura pélvica, o que era cotovelo de ombro. Ela vai igual um tanque panza, né? Assim que ela vai. E a gente observa que isso acontece, que esse é o processo, pela via corporal. Quando você começa a entender, olha, pera, onde que isso acontece no teu sistema nervoso, né? Como é que isso conversa? Por que esse desenvolvimento é céfalo, caudal e próximo distal? O que isso quer dizer? Porque a gente sempre ouviu falar isso na educação física, mas o que isso quer dizer de fato, né? Fica tudo tão gostoso, você fala, entendi, né? Da onde vem tudo isso. Então, é muito essa questão, assim, você entende aquelas manifestações corporais que você já observava, mas você entende a origem daquilo. E isso é muito transformador. O fato é que, qualquer que seja a faculdade, tá? Da área da saúde, das biológicas, de uma forma geral, quando chega no sistema nervoso, tanto a anatomia quanto a fisiologia, você muitas vezes não tem professores que são reais especialistas no tema, que é um tema mais árido, né? As pessoas não sabem disso. Óbvio, eu comecei a fazer minha pós-graduação em neuropsicofarmacologia, mas isso era meu trabalho de pesquisa. Quando eu comecei a dar aula na medicina, não tinha vaga de farmacologista. E aí tinha uma vaga de fisiologista. E eu disse assim, tá bom, eu ensino fisiologia. Mas nunca tinha sido minha escolha. Depois, na fisiologia, eu tinha opções, eu podia dar, como eu dei, né? Eu dei renal, eu dei respiratória, né? Bem mais próxima do teu cotidiano e tal, especialmente a respiratória e tal, mas a cardiovascular, eu dei um pouquinho também. Eu só não gostava muito de endócrino, porque como tinha uma baita professora especialista, que era a Márcia Bell, né? Então ficava com ela. Mas a neuro caiu porque a professora que dava neuro, curiosamente, lá atrás, né, 1997, foi para a Escola Paulista, foi para a Unifesp. E aí ficou aquele conteúdo de neuro meio órfão, tá, falei, daqui que é meu. Até porque tinha baixa concorrência,
né? Então, quando você vai para as faculdades, como foi o caso que eu vi na Unisa, depois na própria PUC e tal, a formação em neuro, mesmo num curso robusto como medicina, odonto, veterinária, educação física, ela fica perdida. Sim. Porque é muito difícil, porque ninguém toca e tal. Então, tem que ficar muitos gaps na formação desses profissionais, né? E relacionados a isso. Porque não é um tema trivial, né? É um tema difícil. E, na verdade, esse professor que é o mediador entre o conhecimento e a ignorância dos alunos, no caso, né? Ele tem que fazer essa ponte. E a gente tem essa questão na academia de pessoas que buscam uma linguagem muito erudita, que a gente não alcança. Então, aquilo que você não conhece, aquilo que você não alcança, você repudia. É um movimento natural, né? Defesa. Né? Defesa, exatamente, né? Então, eu acho que também falta esse respeito da pessoa da academia, ela, olha, vem cá, eu tô acessível, vem comigo que eu tô aqui para isso, né? O professor Pacheco, da Escola da Ponte, Uhum. eu assisti uma vez uma palestra com ele, e ele fez uma analogia muito interessante, né? Que ele disse que professor se torna professor por 2 razões. Ele é professor por vingança, porque ele teve professores horríveis e tal, e tal. E esse professor vai ser um bom professor, porque ele está justamente querendo evitar o modelo que o prejudicou, então é vingança. E o outro é por vaidade. Esse professor que assume a posição de professor por vaidade, ele precisa ficar nesse lugar de eu sei o que você não sabe, veja como eu sei palavras que você nunca ouviu, e olha como eu sou diferente porque eu estou aqui e tal. Considerando-se um país como o nosso, que desvaloriza o professor, veja, há uma tendência a quem experimenta essa potência, que é o caso do professor universitário, né, acabar se locupletando disso. Sim. Entendeu? Sim. E fugindo da sua função, né, que é o ensinar. Né? Mas isso definitivamente afasta um público que já é mais distante, como é o caso, por exemplo, de professores, ou como é o caso, a gente tem muita gente ligada a RH, gestão de pessoas, ou o pessoal da economia, que quer estudar mecanismo de tomada de decisão. São públicos tão distantes das biológicas, né, que para eles fica especialmente mais difícil. Sim, né? exatamente. Eu estou querendo chamar a atenção aqui, tipo, você que é da educação física não viu. Não, eu não Imagina o cara que fez pedagogia. Ele não viu nunca. Ele não sabe nem Porque na faculdade de educação física, não sei se vocês sabem, caríssimos ouvintes e espectadores do Nada Trivial, que a educação física é uma disciplina, é uma faculdade biológica. Assim, entendeu? Então, se não bateu lá, e você fez USP. Sim. Você não fez o curso online da faculdade de Pirapora, né? E ainda assim não bateu lá, tem alguma coisa muito distante. Né? Agora, tem uma questão, você falando, né, que a educação física é biológica, a gente tem hoje uma questão dentro da educação física muito complicada, né? Que aí, assim, ela, na escola, ela hoje está dentro da área de linguagens. Então, existe esse processo de humanizar a educação física, né? Que eu acho bárbaro. É muito bacana, mas na prática, lá na entrega, o que está sendo cobrado pela BNCC é um movimento, a gente chama de cultura corporal do movimento, né? Então, o que seria isso? Seria você tematizar essas práticas corporais. Então, em vez, claro, você vai passar pela vivência. Então, sei lá, você quer passar por uma vivência de capoeira, você vai passar por essa vivência. Mas você vai gastar muitas aulas para refletir sobre essa vivência. Então, para entender a origem daquilo, e aí você contextualiza. Quer dizer, mais uma vez mentalizando, né? Do pescoço para cima. Exatamente. E essa é uma questão que, assim, ela tem alguma aderência na academia, claro que isso veio da academia e é por isso que é cobrado na BNCC, né? Mas existe uma dificuldade, uma resistência de muitos professores que estão na escola e que não buscaram educação física para esse tipo de prática. E aí foi muito interessante. Que conflito, hein? Muito grande, muito grande. Eu mesma não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu já fui muito contrária a esse olhar sobre a cultura corporal de movimento. Hoje eu já entendo, eu entendo que essa é uma via de conhecimento que nenhuma outra disciplina acessa e que ela é importante. Mas, na neurociência, entendendo sobre a importância do exercício físico para as questões cognitivas, para as funções executivas,
eu também entendo que esse é o único espaço na escola que a gente consegue prover esses momentos para os alunos. No fundo, o que a gente precisaria era de mais espaço Mais para espaço. educação física, que no final é aquela Exatamente. aula, qual que tem hoje? 2 aulas semanais? Depende da turma. No ensino médio ela não é obrigatória, na educação infantil ela não é obrigatória. Enfim, né? E O são os ensino médio extremos, não é não, obrigatório? não é. E é um momento que é extremamente necessário. Hoje eu sei porque você passa por transformações do teu sistema nervoso central importantíssimas. E cadê o movimento nessa história, Dramáticas, né? né? Toda a estabilidade do sistema Tudo. dopaminérgico. E você tira isso desse sujeito. Eu não E na sabia educação disso, tá bom? infantil Eu tô em também. choque agora. Pois Tô a é. little bit em choque. Então, e aí é uma questão, né? Como a gente, né? Como o professor de educação física, ele tinha muita dificuldade de mostrar a sua real importância, a sua relevância, né? É um lugar que eu vou, enfim, é uma recreação, alguma coisa assim, né? Eu jogo a bola, eles chutam, é meio que isso. E não é isso, não se trata disso. Claro que um excelente professor, ele faz um planejamento incrível, né? Mas esse lugar precisava ser ocupado ou ele precisava ser justificado. Então, quando entra essa questão da cultura corporal de movimento, você tem Uma justificativa uma para aquele. justificativa que é muito interessante, porque você consegue, por exemplo, no momento que você está refletindo, tematizando a capoeira, você consegue entrar em lugares de acessar racismo estrutural e você vai na origem daquilo. Sim. Né? Quer dizer, uma prática que foi marginalizada, que foi proibida durante tanto tempo, entre várias outras, né? A gente tem entre os neurocientistas mais renomados do Brasil o Siddhartha Ribeiro, né? Sim, E o Siddhartha Ribeiro é capoeirista sim. e ele defende horrores nessa cultura Uhum. e esse modo de se pensar a sociedade, né? Porque acaba sendo isso, não é só o jogo da capoeira, né? Você tem toda uma cultura, toda uma estrutura social que se organiza em favor daquela roda e tal. Eu também fui capoeirista quando era moleca, né? Eu estudei numa escola que a gente podia, na aula de educação física, escolher uma vez por semana fazer uma outra modalidade. Eu escolhi capoeira. E era muito legal. Mas a ideia que a gente tem aqui é que essas coisas estão todas integradas, né? Exatamente. Não tem como dissociar. Mas eu Tem. gosto dessa ideia de discutir. Ela é Mas eu super preciso entender importante. como é que isso se manifesta no meu corpo, né? Pois é, Como é que eu me sinto pois é. naquela prática. E, na verdade, no momento que a discussão ela toma o lugar da corporeidade, a gente está com um conflito, Tá. né? Então, se o espaço para isso ele é muito restrito, então não cabe essa discussão mas ao mesmo tempo essa discussão é necessária, porque se não for nesse lugar que eu vou conversar sobre isso, que lugar Sim, será, sim, né? sim, sim. Então, a gente tem pouco espaço na grade horária, quer dizer, e aí existem professores que acabam entendendo que a vivência ela chegou num lugar menor. E tem espaço para costurar projetos integrados da educação física com outras disciplinas? Porque eu sempre vejo que nesses projetos temáticos e tal, a educação Sim. física fica meio. Eu vou fazer o quê aqui, né? Para onde que eu vou? Nossa, mas tem muita coisa. Tem, por exemplo, quando você trabalha com danças, você tem toda essa parte artística, o circo, todas essas manifestações Sim, que legal, que circenses legal. conversam com artes. Sei lá, você vai propor uma aula de skate, né? O skate conversa com o hip hop, aí você vai entender qual que é a origem daquele movimento hip hop que tem grafite no meio. Então você tem um espaço muito interessante para essa interdisciplinaridade. Legal. Você consegue conversar, sei lá, com física para falar da mecânica dos movimentos. Sim. Agora é difícil porque é necessário que o professor traga esse repertório. E a gente não recebe esse repertório na faculdade. Fica um pouco por conta da experiência do indivíduo. Fica por conta da experiência dele. E isso pode ser trabalhado de uma forma tão superficial que aquilo não faz sentido nem para o aluno nem para você, porque você está desconfortável para discutir essas questões, né? Ô, Cláudio, e os seus colegas da sua área, outros professores de educação física, as pessoas que você, obviamente, tem lá seus grupos de convivência dentro da profissão, como é que elas reagiram a você fazer uma formação em neurociência? O que elas falavam sobre? Muitas acharam que era óbvio que eu tinha que fazer. Muito bom. Elas só esperavam que horas que você vai fazer isso, né? Porque eu trabalho com formação hoje, né? Então acaba sendo um caminho natural você buscar essas informações, né? E eu falo para muita gente a esse respeito. Tem um movimento muito bacana na educação física, principalmente na natação. Olha que incrível.
porque a gente tem alguns congressos muito importantes, um congresso especialmente importante que acontece anualmente aqui no Brasil, chama INAT, né, que é o encontro dos profissionais de natação, e as pessoas responsáveis por esse congresso é a Sandra Rossi, que é uma professora encantadora, é uma encantadora de professores, de crianças, de bebês, de tudo, enfim. E é um baita de um sucesso, é um congresso que acontece anualmente no Centro de Convenções Rebouças, mobiliza o Brasil inteiro. E a Sandra vem trazendo neurocientistas para palestrarem nesse congresso já há algum tempo. Ah, que massa. Isso vem sendo proposto. E tem a turma da psicomotricidade também, que já faz essa conversa, já buscava essa conversa. Massa. Então, na hora que a psicomotricidade também invadiu a educação física, isso no extracurricular, né? Na educação física curricular, o lugar da psicomotricidade, em algumas escolas ele acontece, mas ele é menor. Tá. Esse espaço não foi ocupado. Mas esse olhar a respeito da psicomotricidade, principalmente quando a gente começa a falar de inclusão, enfim, que essas pessoas começaram a ser muito acessadas, né? Essas pessoas também buscaram essas formações. Massa. Então, é interessante porque tem esse movimento nas franjas ainda, né? Mas é um movimento que, assim, existe uma busca nesse sentido. E me parece que você já tem pessoas influentes que estão, como é o caso da Ross, que você comentou, Sim. antenadas com essa necessidade. Sim, sim. Massa. A gente conversou até o ano passado. Eu falei, você não fez a pós ainda? É o mesmo problema que eu, né? Trabalha com formação e não tem esse tempo aos finais de semana. Mas eu falei da online, né? Então, são pessoas que vêm buscando isso, Massa. que vêm buscando essa formação e são formadores de opinião dentro da área. Então, isso é muito importante, porque aí você multiplica, né? Sensacional. Caramba, o que mais você quer contar para o pessoal dessa sua jornada? Da minha jornada neurocientífica. Neurociência. Um caso engraçado, alguma coisa que aconteceu, que você acha curioso? Olha, na verdade, assim, né? De novo, eu vou trazer aqui para a educação física, né? Primeiro que eu virei a louca dos podcasts, então eu descobri um monte de podcast de neurociência, eu descobri um laboratório de neuroanatomia em Utah, Caraca. que eu imagino que por causa da pandemia, né, porque isso nem pode aqui no Brasil, né, eu não sei lá fora se é permitido, mas enfim, são peças reais de cérebros, e eu estudei muito neuroanatomia nesse laboratório online, imagina, né? Que legal. Então eu virei a louca do cérebro, assim, a louca do sistema nervoso, e o tempo inteiro eu venho buscando esse diálogo, né, na minha prática e nas formações que eu faço. Uma outra coisa que eu faço também, né, eu escrevo livros didáticos, né, para editoras. E eu venho tentando buscar, claro que se você, de uma hora para outra, coloca um monte de informação neurocientífica lá, ninguém acessa, ninguém alcança, você não está no tete-a-tete explicando aquilo, você acaba recorrendo a uma linguagem erudita, inacessível, enfim. Mas algumas pitadas eu venho colocando, porque eu sinto que, assim, tem um oceano aqui para ser navegado, eu estou na prainha ainda, mas eu acho que a gente ainda consegue, enfim, ocupar esse espaço. Enfim. E eu acho que à medida que esse espaço vai sendo disponibilizado por meio de livros didáticos, é natural que se busque mais Então, você está nessa provocação. Eu estou nessa provocação, eu estou nesse momento e eu estou buscando, assim, qual que é a medida correta, né? Então, eu tenho muito cuidado de colocar isso muito aos pouquinhos, Sim. assim, porque para inspirar as pessoas mesmo, né? Se alguém se interessou pelo trabalho que você está fazendo, como é que te acha? Como é que se informa? Você publica alguma coisa? Você tem uma rede social bombadíssima? Como é que é? Então, não é bombadíssima. Eu gostaria muito que fosse. Não, mas já põe aí que a gente vai fazer o que vai bombar, né? Não, garantimos nada, mas a gente se esforça. Olha, tudo. Eu pessoalmente não tenho rede social nenhuma, né? Eu, Cláudia, não tenho, enfim, eu sou bem reservada em relação a isso. Mas tudo que diga respeito a essas formações, a empresa chama Movimento Mirim, é uma empresa que eu abri, né? Movimento Mirim. Movimento Mirim. Tem Instagram? Tudo. Tudinho Instagram, assim. YouTube, sem nada, LinkedIn, sem apóstrofe, sem nada. travessão, Movimento Mirim. Movimento Mirim. Massa. Quando eu abri a empresa, eu busquei justamente um nome que não ia ter, enfim, que todo mundo ia saber falar, sabe? Eu lembro que eu fiquei acho que uns 15 dias, que nome que eu dou, que nome que eu dou, e aí ficou assim.
Então, no Movimento Mirim tem todas essas formações que acontecem, todas essas informações, enfim, sempre nessa rede social, tudo que diga respeito ao trabalho que eu faço está lá na Que na com rede social. certeza bateu em alguém aí essa sua fala, né? Alguém ficou curioso para saber mais e Uhum. tem provável muita gente trabalhando com criança, trabalhando com esse movimento. Pessoal, vocês viram que incrível? Neurociência fazendo história, né? E em lugares, às vezes, que a gente nem consegue conceber, né? Porque aí tem um universo desse dilema do desenvolvimento da criança, desenvolvimento infantil. E aí fiquei pensando, né? É provável que também tem gente lá no desenvolvimento de atletas, trabalhando com performance e neurociência. Então, um campo incrível que a Cláudia veio, né, contar para a gente aqui um pouquinho. Se você gostou, já sabe, né? Tem que dar aquele like, tem que compartilhar, tem que dar aquela força. O clube de membros do canal Nada Trivial já está rodando e você, no clube de membros, tem acesso a conteúdos exclusivos. Então, por favor, informe-se melhor. A comunidade inédita, que é uma comunidade de troca de conhecimento sobre neurociência, também está bombando, tudo acontecendo por lá. E se você não está lá nem cá, você está fora, né? Está fora do jogo, então precisa se incluir. Inclua-se. Faça parte desse programa de inclusão de você na neurociência, que vai ser um caminho, com certeza, que muita gente recomenda. Todo mundo que já passou aqui no Inspiring Brain te deixa uma visão diferente sobre isso. Curtiu? Então, dá aquele like ou um valeu, né? Porque um valeu também ajuda ainda mais a sustentar essa galera toda que ajuda a gente a fazer esse programa e esse podcast com esse som aveludado nos seus ouvidos, tá bom? Muito obrigada, viu, minha querida? Volte Obrigada a sempre, a casa você. que é sua. Voltarei, com Pessoal, certeza. a gente se vê no próximo. Um Obrigada, abraço. gente. Tchau, tchau.